Janet Duncan viveu no Brasil. É, porém, inglesa. Passou alguns anos vivendo aqui mesmo em São Paulo, quando teve a oportunidade de frequentar a federação e de participar dos trabalhos do Centro Espírita Patuíra. Ela preside atualmente um grupo espírita em Londres, chamado Grupo de Estudo Allan Kardec, que nós pessoalmente já tivemos a oportunidade de conhecer. Ela desenvolve um trabalho na Inglaterra, por conseguinte na Europa, um trabalho de sacrifício, muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Por isso, Janet Duncan é pessoa muito querida, digna de todo o nosso respeito e de todo o nosso carinho. Sem delongas, passamos, pois, a palavra à nossa irmã Janet Duncan, que vai falar sobre o Espiritismo na Inglaterra. Eu vou falar um pouquinho aqui antes de ontem, na Inglaterra. A doutrina espírita, em verdade, nunca houve um movimento espírita nas ilhas britânicas até os dias de hoje. Sempre houve, porém, aquelas pessoas de inclinações espiritualistas que, por volta do final do século XIX, intitulavam-se espiritualistas, assim se referindo aos que acreditavam de maneira relativamente restrita e que se dispunham a declarar sua fé em pública. Talvez havia outros que, dotados de uma crença mais intensa, preferiam permanecer em silêncio devido às pressões da opinião pública no que se refere aos assuntos espiritualistas. Aliada a uma tendência nacional à individualização, de ser muito fechados entre si, essa atitude provocou uma situação de isolamento, tanto entre as crentes quanto entre os médiums. Isso resultou no recebimento de ensinamentos espirituais por indivíduos solitários, em diferentes épocas. Esses ensinamentos espirituais nunca foram compartilhados com outras pessoas e, portanto, sofreu o resultado de tudo que se isola, quer dizer que se perderam ou permaneceram inacessos até hoje. Não podemos esquecer que os anos 60, 70 na Inglaterra eram também especialmente áridos no sentido de fé e crença em Deus. Naquele tempo, só em falar o nome Deus ou Jesus era como se a pessoa estava blasfemando. Foi uma situação realmente muito triste. Um período muito escuro. E somente lá, pelos fins dos anos 70, a situação começou lentamente a mudar para melhor. Hoje em dia, felizmente, encontramos numa nova fase religiosa, que, como é de se esperar, já, infelizmente, em certas áreas, está tendo para fanatismo. Em certos setores, é um ou outro grupo. Além de mais, muitas pessoas estão à procura do caminho que leva de volta o pastor celestial hoje em dia. Eles estão voltando um a um com alívio e uma vontade de não largar o caminho, nunca mais. A necessidade de reforma íntima, porém, é algo que quase não se fala e muito menos se aplica no dia a dia. Parece que eles nem sonham, nem têm alguma realização dessa necessidade. O pensamento generalizado do povo parece ser de que não se aceitam abertamente a questão. Então, negando, se eles continuam fazendo de conta que não existe essa necessidade, coisa nenhuma, não vai ter a necessidade de fazer a reforma íntima. Sempre foge um pouquinho como o avestruz.
e põe a cabeça na areia e deixa o mundo passar, acha que não existe nada. Claramente, existem muitas pessoas que vivem de uma maneira bastante cristã e que têm muito hábito de fazer prece. Mas essas pessoas estão contentes com suas vidas do jeito que está. Então vejo motivo para mudar. Acho que também não tem necessidade de melhorar. Para essas pessoas, a gente imagina que a dor que inicialmente a autoanálise cria para todos nós seria realmente uma dor insuportável para eles. Fica para mais tarde um pouco. Para outros, eu vejo o problema da coexistência com entidades que não desejam melhorar-se, nem que os companheiros encarnados melhorem-se, e, consequentemente, mantê-los em estado de falsa tranquilidade. Só futuramente para essas pessoas os portões do progresso serão abertos a eles, e então todos serão inevitavelmente empurrados na direção do alvo comum, que nós sabemos que é a perfeição espiritual. No passado, houve muitos médiuns bastante conhecidos na Grã-Bretanha. Aqui eu trouxe uma lista aqui, e eu tenho uns 28 nomes aqui, só das pessoas mais destacadas, mais conhecidas, só para mostrar que realmente tem tido no passado muitos médiuns e muitos bons médiuns. Nós não podemos claramente mencionar todos eles. Eu fiz uma rápida escolha de alguns que eu acho são mais significantes. Vários desses médiuns têm recebido ensinamentos avançados de excelente qualidade, totalmente equivalentes em concordância com os ensinamentos recebidos pelos médiuns que trabalhavam em conjunto com Allan Kardec. Mas uma grande quantidade de informações vindas da espiritualidade tem sido de qualidade variada, devido às circunstâncias de falta de orientação mediúnica. Felizmente, hoje em dia, as pessoas sérias e estudiosos estão conseguindo separar o joio do trigo, no sentido de ter uma noção de aceitação ou rejeição da orientação recebida. E nessa maneira, estão entendendo melhor as várias faixas de conhecimento existentes no mundo espiritual e não são tão ingênuos como antes, aceitando tudo sem raciocinar. Um aspecto interessante dessa situação é que coube a vários clérigos descobrirem suas potencialidades de mediunidade e recorrem à psicografia como meio de comunicação mais frequente. Talvez o mais conhecido desses clérigos seja o Reverend Stanton Moses, formado por Oxford e contemporâneo de Kardec, que escreveu durante um período de cerca de 11 anos, preenchendo 24 cadernos, hoje encontrado na Escola de Estudos Psíquicos de Londres. Seus livros ainda são bastante lidos, mas, infelizmente, esses livros não têm sido objeto de estudo nem de análise. O próprio Moses confessava que sabia muito pouco a respeito dos mecanismos da sua mediunidade, que mais tarde passou a incluir a psicofonia e os efeitos físicos. Seu livro, intitulado Spirit Teaching, ficou pronto em 1883, mas ele afirma que começou a escrevê-lo 10 anos antes, um ano depois que ele ter se tornado espiritualista. Muitas das mensagens recebidas por ele corroboram como doutrina, embora ocasionalmente seja comprovado o conhecimento limitado de alguns de seus companheiros espirituais. O comunicante mais impressionante, que se deu a conhecer como Imperator, deu muito trabalho a St. Moses, que com frequência estranhava muito essas novas linhas de pensamento. Imperator afirma
que nenhum credo, seito ou ortodoxia possui toda a verdade, mas apenas parte da verdade. No final do livro, existe um capítulo longo e interessante, devotado à obsessão, do qual é óbvio que Saint Moses se tornou vítima devido à sua falta de conhecimento. Outro homem de igreja foi o Reverend Vale Owen, nascido no mesmo ano em que Kardec desencarnou. E em 1920, Owen publicou uma série de livros com os seguintes títulos: The Lowlands of Heaven, The Highlands of Heaven, The Ministry of Heaven, and The Battalions of Heaven. Cada livro tem um comentário de Lord Northcliffe, que ofereceu ele 1000 libras pelos direitos autorais, mas o Vale Owen não aceitou. Essa oferta foi dada pela Lord Northcliffe porque ele era o dono de um jornal intitulado The Weekly Dispatch e ele queria publicar esse livro. Mas o Vale Owen ele deu gratuitamente para o jornal para ser publicado em capítulos semanais. Na apresentação desses livros do Vale Owen, Arthur Conan Doyle, que escreveu muitos dos prefácios, anuncia o alvorado de uma nova era. Também existe um prefácio que o próprio Vale Owen escreveu, no qual ele afirma que levou 10 anos para aceitar que a comunicação era uma realidade e mais 15 anos para admitir que ela podia ter um uso legítimo e aproveitável. Então a gente vê uma série de pessoas sendo utilizada pela espiritualidade, que estava disposto a se deixar ser usado como instrumento, apesar do fato que não tinha crença, muito menos ainda conhecimento. Entre muitos outros que devotaram tempo e energia ao movimento do espiritualismo, encontramos Arthur Findlay, que era magistrado e homem de algum posse. Ele foi um dos fundadores da editora Psychic Press, que edita este jornal que, como dá para ver, ainda existe hoje, um jornal semanal, é a única jornal espiritualista de Grã-Bretanha. Não tem outro jornal sequer. Ele devotou 5 anos ao elaborar o estudo do John Campbell Sloan, um médium escocês de efeitos físicos e voz direta, recolhendo mensagens e ensinamentos recebidos e compilando-los em 8 livros, dos quais o mais conhecido é On the Edge of the Etheric. Esses livros, que tiveram 30 edições durante o primeiro ano de publicação, foram traduzidos em 19 línguas estrangeiras. Eles são citados com frequência e recentemente voltaram a ser republicados depois de muitos anos de ausência no mercado editorial. Esses livros contêm muitas informações interessantes sobre a vida, embora nem sempre esteja de pleno acordo com a doutrina espírita. Quando voltou ao plano espiritual, Arthur Findlay deixou sua propriedade, conhecida como Stanford Hall, para a União Nacional de Espiritualistas. Atualmente, essa propriedade está dividida entre a sede da União e uma escola que se chama Escola Arthur Findlay. A União é localizada numa casa dentro da propriedade. É a organização que hoje mais se aproxima de uma federação, com várias centenas de igrejas espiritualistas em seus registros, dos quais ele se ocupa em termos de administração, cobrando uma porcentagem das doações feitas pelos membros destas igrejas. A União providencia reparos nos prédios das igrejas
envia um representante ao encontro anual das igrejas e estipula a quantia a ser paga pelos membros. Entretanto, ela não parece ter qualquer interesse especial pelo que acontece nas igrejas, além do desejo de dar continuidade às demonstrações de mediunidade com o objetivo de provar a sobrevivência do espírito. A escola Assistam se localiza dentro do Sunset Hall e foi transformada em hotel. O grande maçom foi transformado em hotel. E esse hotel agora está administrado por um grupo de funcionários pagos e extremamente eficientes. É alugada a qualquer organização que deseja realizar seminários e encontros com geralmente duração de uma semana. Essas organizações podem ser espiritualistas ou outro grupo paralelo ou qualquer entidade comercial. Eles não fazem distinção coisa nenhuma. Eu vou entrar também em uma pequena informação mais pessoal da minha ponto de vista, que mostra, eu acho, que o fato que muitas coisas ainda faltam a ser entendidas na Inglaterra. Essa organização que se acha o líder do espiritualismo na Inglaterra, dentro dessa mansão eles têm uma bonita capela. E ao lado da capela eles têm um pub. Todo mundo sabe que é um pub. Então você sai da capela e vai beber sua cerveja ou seu whisky ou o que você quiser no pub. Se você quer participar de uma organização durante uma semana nessa mansão, mesmo sendo uma atividade da linha espiritualista, você vai ter que pagar cerca de 200 libras por semana para poder participar. Então, em verdade, é só a pessoa rica que tem condições de participar dessas atividades. Não podemos deixar de mencionar um médium que se chamava Maurice Barbanel. Ele desencarnou no meados dos 80. Cujo dia dele era Silver Birch. Alguns de vocês provavelmente têm até ouvido falar do Silver Birch. O Maurice Barbanel também editou a revista Two Worlds. Dessa revistinha aqui. Que foi fundado no século passado pela Emily Harding Britton. Maurice Barbanel era o penúltimo editor também do Psychic News. Barbanel frequentava um círculo que era um desenvolvimento mediúnico de um certo Hanan Swaffer, que é muito conhecido lá na Inglaterra, que não era médium, mas que organizava reuniões, e Barbanel sempre recebia o espírito Silverbirch durante essas reuniões. Mas era quase sempre com o alvo, a ideia de provar a sobrevivência. O Silverbirch tem trazido bastante informações nos assuntos, porém ele sempre negava a reencarnação como algo que se repete constantemente. Que, por sinal, é um fato negado por muitos espíritos nas comunicações recebidas na Inglaterra ainda hoje. No caso do Barbanel, esse fato depois foi mostrado que era devido ao próprio Barbanel, que ele mesmo recusou a ideia que nós temos dentro do espiritismo de reencarnação. Apesar de todas essas coisas, o Silverbirch tem, muitos livros de Silverbirch têm sido publicados e continuam a ser best-sellers hoje. Existem vários outros médiums. Vamos agora mencionar
ou outros aqui. Florence Cook, que era o médium do espírito de Katie King. Provavelmente vocês também têm lido o livro chamado Katie King. Ela trabalhava claramente muito arduamente ao lado do William Crook. Provavelmente seja o maior, o mais famoso medium de materialização que temos tido conhecimento. Nós temos também o Grace Evelyn Cook, que fundou uma organização que chama White Eagle Lodge. Esse espírito, o White Eagle, fez o possível para trazer ensinamentos profundos e orientação bastante boa para o desenvolvimento mediúnico. Os originais das edições desses ensinamentos eram publicados sem alterações, mas, lamentavelmente, em tempos mais recentes, as pessoas encarregadas a essas publicações têm adulterado totalmente, não se encontra mais o verdadeiro comunicações, e o resultado é que esses livros, os ensinamentos, têm ficado quase inúteis. Outro nome que provavelmente também vocês ouviram falar é Harry Edwards. Ele retornou ao mundo espiritual nos meados dos anos 80. O alto nível de sucesso em curas foi extraordinário. Trabalhava frequentemente em público e usava contact healing, mãos em contato com o corpo do paciente, especificamente dirigido à localidade do problema do paciente. Ele atualmente parece que ele usou bastante o próprio magnetismo. Ele montou o centro de cura, Healing Center, que agora está sendo dirigido, continuidade, pela um casal que era assistente dele enquanto ele estava encarnado. Era realmente incrível o número, entre aspas, de curas instantâneas que esse médium conseguiu. Harry Edwards acreditava que as demonstrações do passe eram o meio mais seguro e rápido para convencer o povo descrente da existência de Deus. Ele batalhou longamente também para convencer a Associação Médica da Inglaterra a reconhecer a possibilidade de cura por meio de passe. Ele conseguiu alguma coisa nessa área, porque tem certos médicos na Inglaterra agora que aceitam em alguns que trabalham em conjunto com passistas. Não é de uma quantidade enorme, mas existe. O outro nome que é muito interessante é Harry Boddington. Ele era o autor do conhecido livro The University of Spiritualism, publicado em 1947. A preparação desse livro levou Harry Boddington uns 40 anos e toca nos aspectos científicos, filosóficos e religiosos do espiritualismo. Ele foi um dos pioneiros do movimento em Londres e dedicou-se tempo integral para escrever e falar no assunto, e era considerado o mais entendido da época. Era ajudado bastante pela esposa, que era excelente médium, em que participava das investigações que ele fazia. No livro que ele ele publicou a biografia de Allan Kardec, que foi escrita pela Anna Blackwell, que está dentro do livro dos Espíritos em inglês. E citou com frequência pontos tirados dos livros dos Espíritos e dos médiuns, algo que eu não tenho encontrado em outro livro na Inglaterra até agora. A obra é uma pesquisa extensa na área, inclui vários capítulos bastante interessantes, por exemplo, um chamado A Verdade sobre a Obsessão, onde ele explica a diferença entre obsessão
é perturbação sofrida por médiums não educados nem desenvolvidos. Finalmente, eu gostaria de mencionar a Great World Spiritualist Association. Essa organização, que foi fundada em 1931, hoje tem uma porção de filiais na Inglaterra e em outros países. Foi fundada sob as instruções de um guia espiritual que deu o nome Seria, um servo humilde do Cristo. É supostamente o escribo mencionado em Marcos capítulo 2, versículos 28 a 35. O médium deste espírito era Winifred Murray, que recebia mensagens desta entidade durante uns 30 anos, em sessões privadas e públicas. Desta organização é interessante para nós, porque é decididamente um grupo cristão e se esforça para seguir os ensinamentos de Jesus. Porque, infelizmente, ainda hoje há muita discórdia entre vários grupos na Inglaterra. O problema de aceitar ou não o Jesus, de aceitar ou não a legalidade de Jesus, de aceitar ou não os seus ensinamentos. É uma grande controvérsia ainda. O Great Well tem publicado entre vários livros um volume grande das mensagens e ensinamentos de Zodiac, que parece um pouco com o Novo Testamento e um pouco com o Livro dos Espíritos. Porém, Zodiac frequentemente se mostra meio confuso nas orientações. De maneira geral, todos os ensinamentos recebidos até agora foram usados quase exclusivamente para a divulgação da ideia de sobrevivência do espírito, com pouco ou nenhum interesse pela forma que essa sobrevivência pode assumir. Todos se mostram ansiosos para acreditar que a vida após a morte será um mar de rosas e parece se recusar de maneira deliberada a encarar a realidade da situação. Mesmo no caso de suicídio, o conceito geral é de que o suicídio encontra paz, alegria e as pessoas que amam esperando para eles. Mas o problema mais sério ainda é a falta de preparo para a mediunidade. Existem muitos poucos lugares que oferecem um treinamento regular combinado com estudo e prática durante um longo período. Um desses locais é o College for Psychic Studies, em Londres, onde os cursos são dirigidos pela médium Ivy Norwich e seus auxiliares. Esse é um dos poucos lugares onde se pode se desenvolver a mediunidade de psicofonia, que normalmente é desaprovada em muito poucos médiums de psicofonia na Inglaterra e não muitos hoje em dia de psicofonia também. Nos últimos anos, a famosa medium Eileen Roberts organizou um instituto de médiums espiritualistas. Seu objetivo é melhorar a padrão dos médiums em todo o país, na área de receber mensagens para o público, não na área de psicofonia nem psicografia. Isso quer dizer que as mensagens de todas as reuniões dentro dessas igrejas tem sempre um médium convidado que do palco oferece mensagens para o povo presente, frequentemente mensagens tremendamente banais, muito poucas vezes mensagens que têm algum proveito. Há muitas mensagens muito duvidosas. Portanto, parece que existe muito pouco interesse pelo estudo verdadeiro. Só apenas uma busca generalizada de mensagens. Quase ninguém ainda ouviu falar de necessidade de uma reforma interior. Todos esses fatos levaram inevitavelmente a um estado muito sério de obsessão em massa, que normalmente assuma a forma de fascinação.
Eu direi aqui também que é muito difícil encontrar um médium na Inglaterra que não está obsediado de uma maneira ou outra. Isso impede que os que ocasionalmente mostram um desejo de formar diferente, de uma forma diferente de mediunidade, mais próxima da mediunidade espírita, se aproximam do nosso grupo. Também impede que muitos médiums aceitem a ideia de necessidade de estudo, com certeza afastando-os das obras de Kardec. Nós temos tido com frequência, depois do fim da reunião, diz que eles acharam que era muito bonito, que o ambiente era ótimo, que eles gostaram, mas quando a gente surge, que eles compram um livro e estudam, eles dizem, não, meu guia diz que eu não devo estudar, não. Bom, a gente está dando risada porque parece uma piada, mas, minha gente, se a gente pensa um instante, não é uma coisa para dar risada. É uma coisa muito, muito séria. Se o médium não fala isso a respeito de livro e estudo, eles prometem às vezes que voltam, diz que, eu gostei demais, eu vou voltar semana que vem, mas nunca em 8 anos de trabalho que nós temos tido um médium sequer que tem voltado uma segunda vez. Porque os companheiros espirituais estão aguardando eles no portão, não é? Pressiona eles, não deixa eles virem mais, porque no nosso grupo eles teriam esclarecimento. E os dias, entre aspas, que eles têm, seria de se afastar e aprender não estão querendo, não? O Allan Kardec está de grupo. Eu vou agora tomar a liberdade de falar um pouquinho do nosso trabalho em Londres agora. O Allan Kardec está de grupo. É, infelizmente, a primeira e única centro espírita das Ilhas Britânicas. Deu início às suas atividades em fevereiro de 1983. Ele começou na sala de visita de uma casa em Londres com o estudo do Livro dos Espíritos. Este continuou os trabalhos 5 anos nesta casa, acrescentando, depois de um tempo, trabalho de Coen. O primeiro Coen foi feito nesta casa. O primeiro grupo de desenvolvimento mediúnica foi nesta casa. Foi exatamente 3 anos e meio atrás que, com mais pessoas, mais trabalhadores regulares, que nós conseguimos suficientes membros para cobrir a despesa de alugar uma pequenina sala para iniciar o nosso trabalho público. Iniciamos com uma noite na semana, que é uma segunda-feira, onde nós fazemos um trabalho de fluidoterapia. Depois, mais tarde, fizemos o Coen número 2, e transferimos o trabalho mediúnico também para essa sala, ocupando mais uma noite na semana. E mais tarde, no fim do ano passado, acrescentamos mais um trabalho que é estudo em grupo, Livro dos Espíritos, e uma vez por mês o Livro dos Médiuns. Quando iniciamos o trabalho público de segundas-feiras, nós tivemos uma frequência de mais ou menos de 6, achamos lotados, que tinha 10 pessoas. Graças a Deus, com muita assistência de nossos queridos colegas espíritas brasileiros residindo em Londres, nós agora temos uma frequência de 25 a 30 cada segunda-feira. Fizemos já o terceiro Coen,
estamos em pleno desenvolvimento com um grupo de médiuns acrescidos pela terceira Coen. Vocês também vão dar risada porque o nosso terceiro Coen tinha 5 participantes. Mas os 5 começou e 5 acabou. Foi até o fim. Então nós ficamos contentes. Nós estamos divididos em 2 departamentos. Temos o departamento de ensino, que ocupa-se dos filiados, da Organização Geral das Reuniões e todos os pagamentos, anúncios, promoções, seminários, etc., como também o COEN. Nós temos no momento grande total de 15 membros. É engraçado como que são as coisas fora do Brasil, não? Temos o segundo departamento, que é o departamento de publicações. E nosso maior trabalho, acredito nosso, ou pelo menos uma grande parte do nosso trabalho, seria as publicações. Publicamos já o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês, e agora temos programado a publicação para o ano que vem de estudo da mediunidade de Martin Seralda em inglês. Temos algumas brochuras aqui. A nossa história fica por esse ponto, por causa de falta de mais tempo, mas gostaríamos de dizer que nós, para o futuro, vemos a perspectiva de aumentar o número de adeptos, o que permitirá a expansão do nosso trabalho. Espera um dia que nós transformamos um centro de treinamento a partir do qual as pessoas alcançarão os mais distantes campos do país, para organizar um centro de espíritos correspondentes sob a orientação e os cuidados do grupo original. Obrigada.